É a Mancha Verde, com seu carnaval aí, campeão do carnaval paulista. Também fala sobre a raça negra, a história da raça negra e o papel dos negros na colonização aí do Brasil, né? O papel que o povo negro tem de fato, na questão da cultura brasileira, na questão da formação do Brasil. É muito importante que nesses momentos a cultura possa falar a voz do povo aí e trazer um pouco de sanidade mental e de sanidade histórica aí para os brasileiros. Tem mais uma notícia aqui. Quero trazer para a gente poder tá conversando, né? Antes de eu falar do Dia Internacional das Mulheres, né? Eu quero falar um pouco aí sobre a questão da Previdência Social e do real rombo que isso existe. E o que está acontecendo no Brasil para que a propaganda da crise, né, seja a prioridade das grandes mídias. Então, o Jornal Brasil, de fato, foi em busca de respostas para esta questão. E entrevistou Maria Lúcia Fatorelli, que diz com propriedade que bancos são os responsáveis pela crise no Brasil. A Maria Lúcia Fatorelli é fundadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Critica, né, o discurso que legitima a proposta da reforma da Previdência de Bolsonaro. O cenário de crise econômica que se alastra pelo país nos últimos anos toma fôlego com a política monetária do Banco Central, ponta de lança do processo que vem provocando a quebra da economia e os altos índices de desemprego em cadeia nacional. A leitura é da Auditoria Fiscal, ou Auditora Fiscal, melhor dizendo, Maria Lúcia Fatorelli, fundadora e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, movimento que atua em prol da transparência das finanças públicas. Em entrevista ao jornal Brasil de Fato, a auditora destaca a preocupação com a supremacia dos brancos ao longo de diferentes governos, critica o discurso oficial de defesa da reforma da Previdência e sustenta: querem deixar o nosso povo acreditando nas sombras. A gente tem que sair da caverna e enxergar nossas potencialidades, disse Fatorelli. Maria Augusta responde ao Brasil de Fato, dando um panorama da crise econômica atual, quais fatores teriam sido primordiais para colocar o país nesse caminho. Maria Lúcia: na nossa opinião, foi a política monetária do Banco Central, que a partir de 2013 ele começou a subir a taxa de juros em todas as reuniões até chegar a 14,25%, que é um absurdo, uma taxa extremamente alta. E quando chegou neste valor,
ficou nesse patamar por mais de um ano. Em março de 2013 estava em 7,25. Em abril foi para 7,50. Em maio para 8%. Em julho para 8,50. Em agosto para 9%. Em novembro para 10%. Em abril de 2014 já era 11%. Em janeiro de 2015 já estava em 12,25%. Em abril 13,25%. E em julho 14,25%. Veja bem, ficou em 14,25% até outubro de 2016. Demorou muito para cair. Também então, ao mesmo tempo, o Banco Central Brasileiro começou a acelerar a taxa básica. Ele aumentou as compromissadas modalidades de operação de investimento em que o BC vende ou compra títulos públicos com a responsabilidade de recomprá-los ou revendê-los em uma data futura. O que é, na prática, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, em que ele enxuga a moeda e entrega título da dívida. Ou seja, remunera o lucro dos bancos. Porque sobrou no caixa dos caras. As compromissadas atingiram 1 trilhão no início, 1 trilhão de reais no início de 2016. Então, uma coisa combinada com a outra significou uma escassez de moeda brutal no mercado. E qual a consequência disso? Os bancos, com toda a sobra que têm, para emprestar, em vez de emprestarem para as indústrias, para o comércio, para as pessoas, para a atividade econômica do país, preferiram colocar no Banco Central. Porque a taxa de juros estava alta demais. E no Banco Central eles não perdem um dia. Então eles preferiram pôr esta montanha de dinheiro no Banco Central do que remunerar diariamente a indústria, o comércio, todas as empresas que precisam de crédito começaram a quebrar porque o crédito ficou alto demais. Os juros do mercado foram para mais de 220% ou 300% ao ano. E aí a quebradeira de indústrias, de estabelecimentos comerciais, jogou o povo no desemprego. Entenderam? O banqueiro tirou o seu dinheiro, o seu lucro, depositou no Banco Central, o Banco Central paga 15%, bem dizer, de juro ao mês para os caras, eles ganham, né? Eles reganham, continuam sempre aumentando geometricamente o seu lucro. E impede que o mercado, que o tal mercado continue produzindo bens, serviços, emprego e renda. Então, em 2015 tivemos um desemprego recorde e aí o governo, para não enfrentar a benesse do mercado financeiro, a política monetária do Banco Central, ainda veio com as desonerações, investimentos, incentivos fiscais para produtos ou operações. Ainda no tempo da Dilma. Isto agravou mais porque diminuiu mais ainda a arrecadação e não resolveu o problema das empresas, porque elas precisavam era de crédito para financiar a sua atividade. A desoneração beneficiou só algumas que já estavam no ponto de vender e distribuir seus produtos. No entanto, o que provocou a crise no Brasil foi essa política monetária. E ninguém olha para ela. Ela não é ensinada nas escolas. Enquanto estavam todos os jornais,
todo dia dando notícias da Lava Jato, de impeachment da Dilma, o Banco Central estava fazendo essa política que transferiu um valor brutal de recursos para o setor financeiro. Política essa que continua sendo feita. Enquanto nós estamos sendo inundados de fake news do Bolsonaro, Bolsonaro disse isso, Bolsonaro usou a BIC, Bolsonaro não sei o que, Bolsonaro com laranja, Bolsonaro recebeu dinheiro do motorista. O Banco Central, o nosso dinheiro, continua indo para a mão desses caras. A Lava Jato serve para prender os inimigos do fascismo, né? E o único inimigo que tem poder para derrubar o fascismo é Lula, então prende Lula e continua alimentando os fake news para que o mercado, a ciranda, a tal ciranda financeira, continua permanecendo. O Banco Central estava fazendo essa política que transferiu um valor brutal de recursos para o sistema financeiro. Além desses fatores que você mencionou, tem alguma outra coisa que ainda, ou que ajuda a mover a engrenagem da crise? Esse movimento é o principal, disse Maria Lúcia. A partir daí vem a desorganizando. Um outro fator é o modelo tributário no Brasil, que penaliza muito a classe trabalhadora e as classes média e baixa. E são as pessoas que tudo que ganham volta para a economia. O salário aqui no Brasil é tão baixo que a classe média e baixa tem muito pouca capacidade de fazer poupança. E como que é o nosso modelo tributário? Ele não tributa as grandes rendas, as grandes faixas de renda. E aí isso desorganiza ainda mais a economia. Abre mão de uma arrecadação enorme, de arrecadação de tributos que poderia incidir sobre o lucro distribuído, sobre as heranças, sobre as fortunas. E isso também desorganiza a economia. A íntegra desta entrevista está no www.brasildefato.com.br. Entre lá e veja, né, com detalhes o que significa a crise brasileira. Uma crise totalmente montada para única e exclusivamente surtir efeito, né, no lucro dos banqueiros. E aí a Dilma foi posta para a rua, foi golpeada, mesmo introduzindo essa política lá em 2013. Coisa que não cessou após o impeachment. Então, derrubar a Dilma não era por causa da política econômica adotada, porque a política já estava sendo adotada e não foi interrompida, ela foi aprofundada. A política econômica que Dilma fez errado continuou sendo aprofundada erroneamente, ou seja, em benefício do sistema financeiro nacional e internacional, porque todo o nosso dinheiro vai para essa gente e essa gente não arrisca. No Brasil não há risco, há lucro certo. Vá para os Estados Unidos, vá para a França, vá para Portugal, vá para a Holanda empreender, fazer meritocracia com o teu dinheiro. Vai para lá, vai para ver o que você vai acontecer com o seu dinheiro. São 10h48. Vamos tomar mais uma aguinha, né? Você viu que a água faz falta aqui.